neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Bruno permite que a Leia volte a morar em sua casa. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Após o sumiço do Ralph, após matarem o Ralph, o detetive começa a importunar a Leia. E a Leia fica muito incomodada e diz para o Marcos que já não sabe o que fazer, porque o detetive e a mulher do Ralph ficam a incomodando o tempo todo. E o Marcos diz que ela pode ficar ali na casa deles, porque o Bruno está viajando e a Lia também. Leia fica super feliz, desliga o telefone e diz: apesar de tudo, meu filho ainda me ama. Leia chega na casa do Bruno e o Marcos a recebe e a Júlia pergunta em que quarto a Leia ficará. Minha mãe ficará no seu antigo quarto. E a Leia fica feliz e agradece o Marcos e diz que bom que eu posso contar com você, você é o melhor filho do mundo. E o Marcos diz: e eu te amo, mãe, apesar de tudo. E a Leia diz aqui eu me sinto como se eu tivesse chegado no meu porto seguro. E o Marcos diz: aqui sempre foi o seu porto seguro, a senhora que nunca se deu por conta disso. E a Leia diz: o que eu mais queria era não ter cometido todos os erros que eu cometi. E no dia seguinte, o Bruno chega de viagem e se dá de cara com a Leia, ali na casa dele. E a Leia diz: Bruno, tem algum problema em eu ficar aqui por uns dias? E o Bruno diz: não, Leia, não tem problema nenhum. Você pode ficar aqui em casa quanto tempo você quiser. E a Leia diz: obrigada, Bruno. Marcos diz: lá, pai, aquele tal de Clóvis estava enchendo a paciência da minha mãe. E o Bruno diz: o que aquele sujeitinho tem a ver com essa história toda? E a Leia diz: eu não sei. Eu só sei que ele estava me importunando com uma série de perguntas. Chegou até ir até o meu apartamento. E o Bruno diz: aquele sujeitinho é perigoso. E a Leia diz: ninguém sabe disso melhor do que eu, não é, Bruno? E o Bruno diz: o que ele está querendo agora, hein? E o Marcos diz: ele tem certeza que o Ralph está morto, pai. E o Bruno diz: ele deve estar trabalhando para alguém, com certeza. E a Leia diz: eu não sei se ele está a serviço de alguém, só sei que ele sabe que o Ralph foi surrado naquela praia e que era dele o corpo que foi encontrado lá. Isso ele sabe. E o Bruno diz: mas isso ele não tem como provar, tem? E o Marcos diz: claro que não, pai. Se não existe defunto, não vamos entrar em pânico, tá? E o Bruno diz: ninguém está entrando em pânico. É melhor mesmo que a sua mãe fique aqui com a gente. E a Leia diz: eu não falei nada, nenhuma só palavra que pudesse comprometer alguém. E o Bruno diz: você tem certeza disso? E a Leia diz: absoluta. Para mim, o Ralph está no Uruguai, Paraguai, sei lá onde. E o Bruno diz: mas aquele sujeitinho daquele detetive vai continuar fuçando. E o Marcos diz: ele que vai procurar a pessoa que surrou o Ralph no lugar certo. E a Leia diz: foi o Orestes, o marido da Suzane, uma das amantes do Ralph. E o Marcos diz: então esse Orestes que vai responder na justiça se esses sujeitinhos descobrir alguma coisa. E o Bruno diz: o Marco está certo, é isso mesmo, não vamos mais nos preocupar com isso. E o Marcos diz: então me conta, pai, como foi a sua viagem? Conseguiu trazer a Luana de volta? A convenceu a voltar? E o Bruno diz: não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. O Bruno vai para o quarto. E o Marcos diz: mãe, eu acho que ele perdeu a viagem. A Luana não quis voltar com ele. E a Leia diz: ele está parecendo um colegial, apaixonado. E o Marcos diz: assim, como ele foi por você um dia. E a Leia diz: não, ele nunca foi assim comigo. Se ele fosse, eu não teria feito tantas besteiras como eu fiz. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.